Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro, Momento São Joana de Ângeles. Um programa que trará a você as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, um abraço, que Jesus nos conduza, nos fortaleça. Retornamos ao nosso encontro semanal, estudando a obra da Joana. Hoje, ainda hoje, graças a Deus, tendo a companhia da nossa amiga Ceíra. Ceíra, cumprimenta aí o pessoal. Oi, é um prazer enorme estar aqui com vocês de novo, em tão boa companhia, tanto presencialmente aqui como virtualmente. É isso aí, é um presente. E tem um ser agênere que a qualquer momento se manifesta por aqui. Vocês já sabem quem é, já desconfiam. Tchan, 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 tchan. Não é, Pablo? Então, nós vamos continuar estudando o capítulo 3 do livro Plenitude, da Joana. Ainda sobre o tema Origem do Sofrimento. Nós vamos continuar, o último parágrafo estudado foi o 32, agora é o 33. Eu vou pedir a Ceíra para fazer a leitura, para deixar um pouquinho do magnetismo dela no programa. Não é, Ceíra? Vamos ver, 33. Tá. As origens do sofrimento estão sempre, portanto, naquele que obedece, no recôndito do seu ser, nos painéis profundos da sua consciência. Ao lado das origens kármicas do sofrimento, surgem as causas atuais, quando o homem o busca mediante a irresponsabilidade, a precipitação, a prevalência do egoísmo que o incita à escolha do melhor para si em detrimento do seu próximo. Esta atitude se revela em forma de emoções perturbadoras, que o aturdem na área das aspirações e se condensam em formas de aflição. Pode fazer uma pausa aí, se você Sim. quiser já inicia o comentário. Porque ela está falando das causas anteriores, não é? Sim. E atuais das aflições. E assim, a escolha de cada um de nós, né? Quando você escolhe algo a seu favor, em detrimento de um ou muito mais pessoas, e o quanto isso é grave, e o quanto isso te agrava em termos de resultado, em termos de... Porque como diz aí, né, além do egoísmo, a responsabilidade da sua escolha, porque cada um tem um livre-arbítrio. E quando você só pensa em você, como a gente se reduz, como a gente se limita, porque a gente cresce, a gente amplia quando a gente consegue fazer pelo outro, quando a gente consegue pensar no outro. Algumas pessoas eu escuto, né, que falam assim: não importam os meios para que eu consiga atingir o que eu quero. Importa, e importa muito. Como você está fazendo para conseguir as coisas que você quer? Passando por cima de quem? Quer dizer, tem gente que não enxerga o outro como um irmão, não enxerga o outro de uma forma fraterna e não passa só por cima, atropela e sai arrastando e não consegue entender a gravidade, acha que o que se quer vale qualquer coisa. Isso é muito grave, né, Miranda? Sim, porque é nisso que nós somos herdeiros, cada um de si mesmo. Exatamente. Não é? As causas do nosso sofrimento estão radicadas na rebeldia do espírito, porque a dor é um fator necessário, é um gerador, né, de recursos para a nossa evolução, porque são as experiências que nós precisamos passar. Agora, o sofrimento vai da nossa relação com a dor. Se nós sofremos nós encaramos essa dor com rebeldia, nós vamos nos dilacerando por dentro. Com certeza. E isso vai... É como nós tínhamos dito quando nós citamos, né, no Limiar das Estrelas. Todos nós, espíritas ou não, passamos por provações, passamos por dificuldade. Por lições. A nossa escolha entre reagir como o outro provoca, ou como as pessoas esperam, como a maioria faz, é totalmente diferente de você agir conforme aquilo que você acredita. Conforme suas crenças, seus valores, conforme a consciência que nós todos temos, que nos sinaliza o tempo todo se estamos certos ou não. É o próximo como nós mesmos, né?
Exatamente. Até fazer com que essa informação desde o departamento de cima para o coração... É uma jornada. É uma né? jornada. Verdade. Né? E nós não devemos desanimar. Com certeza. Porque é um exercício diário. Nós vamos chegar no final do dia. Ai, meu Deus, se eu morresse, se eu desencarnasse hoje, eu ia morrer de vergonha. Tô eu ainda. Tem gente que fica com receio. O que eu vou encontrar do outro lado? Euzinha. Mas olha só, gente, é aquela história, né? Se você está dentro de um túnel, de um buraco, de uma caverna, seja lá do que for, e você vê uma luz, dependendo de como você encare aquilo, se você achar que é a luz de um trem, o que você faz? Você corre, você se esconde, você tenta se proteger, você sente medo. Se você interpreta como a saída, aquela luz é a saída, você corre para ela. Então a forma de você ver o que você está passando faz toda a diferença, como quem recebe um diagnóstico. A forma como você encara tem um impacto muito forte no resultado. É isso mesmo. E ela vai nos lembrar que ao lado dessas origens, ao lado das origens kármicas do sofrimento, surgem as causas atuais. Então, nós vamos observar que no planejamento reencarnatório vieram pontuadas situações que nós precisávamos aprender a lidar com elas. Com certeza. Não é? Mas, aquelas situações... O momento de ligação entre um ponto e outro vai ficar determinado pelas experiências e a maneira que nós vamos lidando com essas situações. Perfeito. Que nós podemos agravar ou isso aí. minimizar. Então, nós temos 3 marcos definidos de experiências necessárias naquela encarnação. Eu passo pelo primeiro. A maneira como eu vou lidar com o primeiro, eu vou definir uma reação perniciosa para mim, ou então uma oportunidade de crescimento que vai me fortalecer para o segundo marco. Muito bom. E assim sucessivamente, não é? Então, a nossa rebeldia, ou os mecanismos de fuga que nós vamos traçando para fugir do trem, porque a gente acha que vai passar por cima da gente, né? Vai agravando essa situação. Exatamente. E nesse agravamento nós saímos comprometendo-nos, porque vamos ferir outras pessoas, vamos gerar novos débitos. Perfeito, isso agrava tudo, né? O pessoal, nós falamos, sabemos, né? Ninguém retroage, mas a gente pode, assim, nessa parada, tá sofrendo muito mais do que o necessário para aprender uma coisa que às vezes está penduradinha na ponta do nariz. E é aí que Jesus entra na condição de pastor. Sabe que a ovelha está toda estrupiadinha, mas ele vê o potencial da ovelha. Com certeza, não desiste de nós, isso né? Aí, né? Então ele sabe que 99 já estão no aprisco, mas uma que não soube lidar com a situação do caminho, ele sai à caça dela, resgata e traz ela toda ferradex, mas ele sabe que é a ovelha, que ele conhece o nome dela. E é isso, né, Miranda, que você está trazendo, e é tão importante, porque todos nós passamos por isso. Já fomos ovelhas desgarradas e a qualquer momento estamos todos... Graças a Deus que Jesus não resgata. Que o mundo das ilusões, que nós falávamos no outro programa, não é? Não nos seduza. Amém. É quando nós desfiguramos a nós mesmos, idealizando uma coisa que não é real nem necessária. Porque eu acho que a grande frustração do iludido é quando ele descobre que consumiu muito tempo valorizando uma situação que não era nem necessária, porque ele já tinha marcas que poderiam dar um valor adiantado. Com certeza. Agora, quando você fala de perda de tempo, né, a gente adormece sem saber se vai acordar, despertar no dia seguinte. Então, quer dizer, a cada dia você tem que se perguntar, valeu a pena? Você fez o seu melhor hoje? Sim, sim. E alguém encarnou. Tem uma gênero que chegou aí agora. Ele vem assim. Estou na área, graças a Deus. Amém. Ela não pode ver a todos. cara. Eles não podem ver a cara. Mas nessa situação da perda de tempo, sempre lembrando que não é o tempo cronológico de fora não, sabe? É o tempo de percurso interior, onde você... Olha, nós somos uma joia divina. Amém. Estamos no lapidário da evolução e desperdiçamos a grandeza dessa joia que nós somos, não é? E quando você fala assim que Jesus vê o nosso potencial, a gente lembra assim daquele artista que vê na rocha ou na madeira a obra dentro, exatamente. Quer dizer, ele já viu o que tem dentro, ele só vai libertá-la. É lindo, né? É assim, você trouxe agora, eu fico imaginando os gênios, né? Lá Exatamente. daquela época maravilhosa, eles devem estar retornando agora, observar um bloco de mármore
E ver Idealizar. ali. Já pensou? Jesus. Muito lindo, né? Assim somos nós vistos. É verdade. Além dessa e aparência. o detalhe é nós nos percebemos essa pedra e fazermos a própria... Nós vamos nos Exatamente. esculpindo, Lapidando, talhando, pois né? é, O homem tirando de tudo bem. que não... Tudo que é transmutável. Vamos lá, Eduardo. Onde é que vocês... Nós paramos no parágrafo 35. As emoções perturbadoras. Então vamos nós. Diz o espírito Joana de Ângeles: as emoções perturbadoras galvanizam o homem contemporâneo, mais do que o de ontem, em razão dos conflitos psicossociais, socioeconômicos, tecnológicos e outros. Então hoje em dia a gente tem muitos motivos aí, né, que acabam nos induzindo às emoções perturbadoras, porque o mundo mudou muito, né? Perfeito. Nós temos um planeta que tinha alguns bilhões, agora tem mais bilhões de habitantes. O próprio Brasil, né, na década de 70, em 1970, tinham 90 milhões de encarnados. Hoje passa de 200 milhões de encarnados, né? Acho que é uma coisa nesse tipo assim. Então, assim, aumentou muito a população encarnada. Muitos desencarnados que estavam em desequilíbrio estão encarnados e trouxeram o seu desequilíbrio. Daí a gente vê a desordem social que nós vivemos. As famílias entraram em conflito, aí vem o problema socioeconômico, porque tem que ter trabalho para todo mundo e às vezes não tem, porque a riqueza ela é muito direcionada para alguns pontos e outros ficam vulneráveis. A questão da revolução tecnológica, muito positiva por um lado, por outro, destruiu Perfeito. muitos empregos e oportunidades. Então nós temos aí... E distanciou também as pessoas. E distanciou né? também as pessoas. Isso tudo gera essas emoções perturbadoras, né? A gente falava no programa passado sobre a rede social. A rede social hoje, ela tem coisas positivas, claro, né? Que é fazer você ter contato com pessoas que estão longe, enfim, manter algum tipo de relacionamento. Porém, elas acabam gerando mais perturbações por divulgações de coisas que não são boas e que são consumidas, pela vida fantasiosa que muitas pessoas utilizam na rede social e gera ciúme, inveja, né? Perturbação. As pessoas gostam de fazer inveja no outro, utilizando a rede social, mostrando, olha como eu sou feliz. E aí o outro se sente infeliz porque não tem aquilo que o outro está apresentando. E isso são dois lados muito ruins, entendeu? Como você tinha mencionado na próxima, até que com a ideação e a tentativa do autoextermínio. Porque uma é a pessoa que ela imagina algo que não existe, ela publica, ela divulga, e a realidade dela é totalmente diferente, ela não consegue aproximar a realidade dessa fantasia. E a outra é aquela pessoa, e eu escuto muito isso, o Eduardo deve escutar também no consultório, aquela pessoa que olha e fala assim, poxa, aquelas pessoas estão tão felizes e tão bem, e eu não consigo. Eu sou incapaz. Porque ela se compara com o outro. Exatamente. Então, quer dizer, tanto quem publica algo que não é verdade, uma ideia errada, como quem vê, se fazem mal, sofrem e alguns desistem. E isso é muito grave. Pois é. E aí nós ficamos perguntando, porque ele está falando do homem contemporâneo, e qual a utilidade e significado disso em nossa jornada? Justamente para que nós saiamos dessas ilusões do mundo de fora, do transitório, não é? Para despertar os valores internos. Não é? Que aí nós vamos ver que essa realidade toda, os conflitos psicossociais, socioeconômicos e tecnológicos, eles vão tendendo a chamar o homem para valorizar o que tem valor. Então, nós vamos agora, com esse despertamento, e nós vemos isso em todas as sociedades da Terra. Em níveis diferenciados, a dor e o sofrimento intensos. Mas nós vemos o homem da Terra despertando para os valores do ser humano. Mas isso é fundamental. E quando a gente se perde, porque até as coisas simples de olhar nos olhos, de estar realmente valorizar presente o outro, naquilo que ele está ali naquele agora. encontro único, né, irrepetível. Porque tocou um barulhinho no celular, você já distrai.
Você fala que vai conversar e não conversa. Como as pessoas brincam, né, às vezes. Como é que você tá? E não espera nem resposta, você continua andando. Ou então aparece lá em casa e não dá o endereço. Liga pra mim, mas não tem o número. Mas olha, é aquela situação mesmo que nós vamos observando, porque nós somos cidadãos do universo. Perfeito. E o filho do homem não tinha onde repousar a cabeça. É uma relação com esse momento que nós vivemos hoje. Nós precisamos nos educar para nos descondicionar de consumidores para cidadãos. E enquanto cidadãos, nos humanizar nesse contato com o outro. Mas o ser humano é imenso, né? É maravilhoso. É aquilo que você falou, Jesus vê o nosso potencial. Porque o ser humano, ao mesmo tempo que ele faz o mal a alguém, em troca até de alguma coisa material, ele é capaz de pular em qualquer lugar para salvar uma vida. Isso. Entende? Então, quer dizer, nós temos isso dentro de nós. Mas esse olhar que Jesus tem por nós, nós precisamos desenvolver cada um consigo mesmo. Não é? E esses conflitos todos, que parece que a casa está num caos, parece que o planeta Terra está num caos total. É um momento, e né? não é. É um momento de transição. arrumação. Exatamente. Não é? Você está restaurando coisas, desconstruindo coisas, não é? Para que entre na linha, né? Senhor. Suba o degrau. Vamos nós dando sequência aqui. Então, ela diz assim, qual parágrafo agora, Miranda? Os impulsos. Mas qual, para quem estiver perdido aí? 36º. Capítulo 3º, Origens do Sofrimento, livro Plenitude, 36º parágrafo. Os impulsos e lutas que induzem o indivíduo à perda da individualidade, escravizando-o aos padrões de conveniência vigentes, são relevantes como desencadeadores de sofrimento. Também a perda do senso de humor torna a criatura carrancuda e artificial, gerando emoções perturbadoras. Essa questão do senso de humor é importante porque é nem 8 nem 80, né? Tem gente que não tem senso de humor nenhum, a pessoa carrancuda, está sempre de mau humor, e já tem o outro que se torna inconveniente porque leva ao outro extremo, né? Aquele senso de humor que não tem muito respeito, tato para lidar, né? Acaba ofendendo. Então os extremos são sempre complicados. Então a falta do senso de humor, né? Nós vemos que o próprio Chico era uma pessoa que, quem conheceu o Chico Xavier na intimidade sabia quanto que ele ria, brincava com os amigos. O próprio Allan Kardec não era aquela imagem carrancuda que passam de Allan Kardec, era um homem jovial, alegre, mas com equilíbrio. Esse é o desafio, hein, Oceira? Com certeza. Conseguir esse equilíbrio aí é que não é fácil, Mas humor com respeito, humor com a própria situação, às vezes de sofrimento, de dor, de provação, auxilia muito. Rir de si mesmo é uma terapia. Exatamente. Porque o rir faz muito bem, né? Continua aqui a Joana de Ângeles. A ausência da liberdade, pelas constrições de toda a ordem, igualmente... Localizou? Sim. Igualmente proporcionam sofrimento. Isso aqui, nós vivemos tempos, né, que no Brasil a gente percebe isso, né? A ausência da liberdade pelas constrições de toda a ordem igualmente proporciona sofrimento, né? Nós vemos aí que quando você não tem o teu direito de exercer a sua liberdade de pensamento, e hoje com essa guerra política que nós vivemos, as pessoas perderam o direito de falar. Nós somos cerceados e censurados e mal interpretados com qualquer frase que nós falemos. Perfeito. Por quê? Porque o direito às liberdades individuais está em risco no nosso país e no mundo. É um momento delicado, né, onde a ditadura do pensamento único, daquele que detém o poder, quer implantar na base da força aquilo que eles pensam. Então, quando Joana fala a ausência da liberdade pelas constrições de toda a ordem, igualmente proporciona sofrimento. Então, muita gente, hoje em dia, está adoecendo por causa que elas não conseguem mais falar. Dentro da própria casa espírita, exatamente, você tem que pensar 10 vezes antes de falar qualquer coisa. Porque dependendo da sua frase, seja para um lado ou seja para o outro, você será perseguido. As pessoas o que é um absurdo, O que é um absurdo, porque o direito ao livre pensamento deve ser respeitado em qualquer lugar da sociedade, mas, sobretudo, deveria ser respeitado dentro de uma instituição espírita. Com certeza. O fato de alguém pensar diferente não torna inimigo. Perfeito.
Mas, lamentavelmente, são os tempos que nós estamos vivendo. Mas a doutrina nos ilumina tanto, né? Assim mesmo a gente não consegue praticar com a mesma facilidade. E se nós precisávamos passar por momentos semelhantes, é porque não estávamos sabendo usar nossa liberdade devidamente. Então é importante que nesse momento não entremos em desespero. Com certeza. Mas busquemos analisar, raciocinar, meditar os momentos atuais, não é? Com sobriedade necessária para nos libertarmos desses momentos, conquistando a verdadeira liberdade, onde saberemos agir sem libertinagem. Porque na época em que tudo parecia fluir de uma forma liberta, era mais libertinagem do que liberdade. Tanto que nós chegamos a um caos moral, onde as coisas ficam tão gritantes e onde valores tão nobres que cada um de nós carrega ficou obscurecido. São os extremos que nós conversávamos há pouco. É verdade. Antes havia uma repressão à liberdade de pensamento, né, e da pessoa ser aquilo que ela gostaria de ser. Aí depois veio uma libertinagem, onde você pode fazer o que você quiser. Quer dizer, saiu de um extremo, onde a falsa liberdade. Tudo era proibido, para a falsa liberdade, onde tudo é permitido. A dor e o sofrimento vão gerar em nós a maturidade necessária para resgatar essa liberdade e usá-la com prioridade de valores. Mas é muito grave também querer impor, né? Sim. Porque quando você parte nesse extremo, você acha que todo mundo tem que estar. E não é assim. E não é, cada um está num tempo emocional. O respeito ao outro é fundamental. Que foi o que o Eduardo disse. Quer dizer, não importa ter ideias diferentes, mas tem que ser respeitado. É a busca do equilíbrio também. Exatamente. Né? É o que tem faltado muito na nossa sociedade e dentro do nosso próprio movimento espírita, é o equilíbrio. Onde uns atacam os outros. E é justamente o contrário daquilo que Jesus ensinou. Jesus pede, amai-vos. Na casa espírita perde-se o foco porque nós lidamos com duas realidades, a física e a extrafísica. Você quer dominar o físico? O companheiro tarefeiro que está ali com as lutas dele se colocando à disposição, mas você não consegue dominar o extrafísico. Né? Então só mostra o nível de ignorância. Então nós falamos, nós teorizamos, mas não sentimos aquilo que estudamos. Mas aí vem uma responsabilidade enorme, porque nós sabemos da sintonia, nós sabemos o que nós atraímos para perto de nós, e aquilo ganha uma proporção que você não tem noção e não consegue controlar. Você está colocando lenha na fogueira errada, quando era para você estar fazendo justamente o contrário. Né? Maltrata o companheiro de tarefa. Exatamente. Na execução do que é visível e na reunião mediúnica, meu irmãozinho, Jesus nos convida, entendeu? E aí vem os irmãozinhos obsessores e falam, vocês são os hipócritas. Eu já assisti diálogos em reunião mediúnica que como eu aprendi, sabe? Como eu aprendi. E nós vamos, somos todos farinha do mesmo saco, sim. A única diferença é que um está entrando no saco, o outro está tentando sair. Mas essas reuniões são fantásticas, né? Como nos auxiliam. E estamos chegando aí ao final de mais um programa. Passa muito rápido. Com certeza. Muito rápido. Viu, Seira? Mas a Seira prometeu que semana que vem continua novamente com a gente. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa boa. Maravilhoso. A gente tem que explorar o máximo. O pessoal já está cansado, até o Pablo. Então, semana que vem daremos continuidade ao estudo do livro Plenitude, no seu capítulo 3, Origens do Sofrimento. Muita paz a todos. Paz e luz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Momentos com Joana de Ângeles, um encontro com as lições da espiritualidade. Produção e apresentação, Maria de Fátima Miranda.